milionário barbeiro fica em choque com o presente surpresa da mendiga negra, humilde. Tiago era o tipo de cara que apareceria nas revistas de moda com um sorriso perfeito e um corte de cabelo impecável. Dono de um império de beleza na cidade, ele tinha tudo: dinheiro, fama e um salão deslumbrante onde celebridades e pessoas comuns se misturavam em busca de um novo visual. Mas por trás do glamour havia um vazio imenso que parecia crescer a cada dia. Ele passava horas cercado de gente, mas quando finalmente chegava em casa, o silêncio ecoava, sufocante. A solidão era sua única companheira. Em uma noite chuvosa, Tiago saiu do trabalho exausto. As luzes da cidade brilham, mas ele encontrou pouco conforto no cenário vibrante. Ao caminhar pelas calçadas molhadas, um choque. Uma figura se destacava na escuridão. Era Clara, uma mendiga negra envolta em roupas esfarrapadas, mas com um olhar que transparecia uma sabedoria. Algo no jeito dela o atraiu. Os olhos dela brilhavam como se conhecessem segredos que o mundo havia perdido. "Você tem uma aura fascinante", disse Tiago, tentando parecer casual, mas sentindo a urgência crescer. Clara sorriu de forma inesperada, revelando um leve senso de humor. Era um sorriso que desafiava as sombras da pobreza e da dor. Às vezes, até os mais ricos podem se sentir pobres, não é? Respondeu ela, provocando um aperto no peito dele. Tiago nunca tinha se sentido tão exposto. Movido por um impulso, decidiu fazer algo que desafiaria sua própria zona de conforto. "Que tal um dia de luxo no meu salão?" As palavras saíram antes que ele pudesse reprimi-las. Clara olhou para ele, surpresa. "Mas por quê? Você não tem medo de se sujar ao tocar no que é considerado inferior?" Tiago sentiu as palavras dela como um golpe. Ela estava certa. Mas havia algo em Clara que fez seu coração pulsar. Ele precisava conhecê-la melhor. No salão, Clara foi recebida como uma rainha. O contraste era impressionante. Seu olhar admirado, frente aos espelhos extravagantes, enquanto Tiago observava, do outro lado do balcão, com um misto de felicidade e inquietude. As tesouras cortavam cabelo, mas também cortavam as barreiras que separavam suas vidas. Em conversa, Clara revelou um passado que fez o coração de Tiago disparar. Ela mencionou um segredo obscuro sobre sua família, algo que poderia expor as raízes do seu império. "Você não é apenas um barbeiro. Você é um reflexo do que tememos ser verdade. Crescimento construído sobre os ombros de outros. Uma história de vida invisível." As palavras dela ecoaram em sua mente, como um eco que não parava. Ele estava em choque. O que Clara sabia poderia manchar sua imagem e destruir tudo pelo que trabalhou ao longo dos anos. Enquanto Tiago lutava com sua dilema, a cidade ao redor deles parecia estar em movimento, cada dia mais volátil. Um rival invejoso estava de olho, planejando um ataque. A pressão aumentava, o que significava vencer, afinal, quando se ignorava quem realmente estava à margem. A tensão no ar era palpável, e a verdade parecia um monstro à espreita. Tiago olhou nos olhos de Clara e sentiu a conexão inquebrável. Estariam eles prontos para o que viria a seguir? A resposta pairava, jazendo entre eles como um mistério não resolvido, e o capítulo de suas vidas apenas começava. "Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo
para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Tiago olhava nos olhos de Clara. Uma conexão intensa pulsava entre eles. O mundo ao redor parecia diminuir, quase inexistindo. Ele queria saber mais, sentir mais. Mas a cidade nunca parava, e a pressão crescia como um monstro na escuridão. De repente, um grito cortou a noite. Tiago virou-se. Seu coração disparou. As vozes do salão se calaram instantaneamente. 2 homens entraram, rostos conhecidos e sorrisos sinistros. Era Carlos e Felipe, seus rivais, com um ar de quem já planejava algo maligno. O ambiente ficou tenso, como se um raio prestes a cair. Olha quem encontramos aqui, o milionário barbeiro. Carlos começou, ironicamente. Tiago sentiu o sangue ferver. O que eles queriam? Ele tentou manter a calma. Mas antes que pudesse responder, Felipe deu um passo à frente, sorriso confiante. Estamos aqui para fazer uma proposta, ou um aviso. Havia algo no tom dele, uma ameaça subjacente que fez Tiago se arrepiar. Queremos que você encerre seu império, naufrague no seu próprio mar de vaidade. As palavras ressoaram, como um eco que partia à noite. Deixe fora do meu salão, Tiago disse com determinação. Mas enquanto ele falava, percebeu que Clara estava ficando pálida. A expressão dela mudava rapidamente. O que você tem a ver com isso? Direta e desafiadora. Carlos a encarou, o sorriso desaparecendo. Ela sabe mais do que imagina. O que você esconde, Tiago? As palavras pairaram no ar como um aviso sombrio. A mente de Tiago começou a correr. Como ele sabia? O que poderia haver entre eles? E então, Clara se adiantou. Algo em seu olhar decididamente diferente. Tiago, você não sabe, mas eu trabalhei para eles uma vez, explicou em um tom baixo, quase inaudível. Sabia de um segredo muito mais profundo sobre sua família. Um segredo que você nunca soube e que poderia arruinar tudo. As palavras dela eram como uma faca. Tiago não apenas ficou em choque, mas sua respiração acelerou. Carlos e Felipe sorriram, como se fossem gatos que conseguiram pegar o passarinho. Viu? Até a mendiga sabe mais do que você imaginava. Carlos debochou. Tiago estava em estado de negação. O que Clara realmente sabia e como isso poderia afetar tudo o que ele construíra. Eu não tenho como te ajudar se você não me contar tudo, disse agora, com a voz trêmula. Clara hesitou. O olhar dela era pesado, carregado de dor. A tensão já era insuportável. E então, um grito ecoou novamente. Mas desta vez, era um som bem mais alto e cortante. As portas do salão foram abertas abruptamente, e um grupo de pessoas entrou. Pânico estampado nos rostos. Alguém estava armado, e a situação se tornava cada vez mais caótica. Tiago percebeu que o mundo de brilhantes espelhos e cabelos bem cortados estava desmoronando, com a mesma rapidez que o chão se movia debaixo de seus pés. Tiago, o que está acontecendo aqui? Alguém gritou. Mas a cena estava enrolada em um turbilhão de adrenalina e medo. Clara agora estava em seu lugar, seu olhar fixo nele, esperando por uma resposta, por uma ação. Você vai deixar isso acontecer? Sua voz era um sussurro, mas soou como um grito dentro dele. O salão, que antes era um santuário de beleza e glamour, agora se tornava um campo de batalha.
E entre sombras e revelações, Tiago percebia que tudo o que havia conhecido estava em risco. O que mais estava escondido sob a superfície? O que os verdadeiros segredos poderiam causar? E no meio desse tumulto, a verdade pairava no ar, cheia de promessas e perigos. A história deles estava prestes a mudar mais uma vez, e nada seria como antes. O salão, que antes era um santuário de beleza, agora estava em um turbilhão. Tiago sentiu seu coração disparar ao ver a cena se desenrolar diante dele. A tensão era palpável. Clara olhou para ele. Seu olhar estava fixo, quase implorando por uma solução. Mas antes que pudesse reagir, a porta se abriu com um estrondo, trazendo um grupo de pessoas em pânico. Um homem à frente, com uma arma nas mãos, gritou: "Todo mundo no chão!" O caos se instalou rapidamente. Os gritos misturavam-se a sussurros de medo. Tiago se sentiu paralisado por um momento, sem saber o que fazer. O salão se transformara num labirinto de desespero. Clara gritou, não apenas por medo, mas algo mais profundo. Tiago, eles estão aqui para você. O olhar dela era de aviso. E, por um segundo, tudo fez sentido. Os homens da entrada eram apenas uma parte do problema. Carlos e Felipe avançaram, sorrisos malignos desenhados em seus rostos, observando a cena como se fosse um espetáculo. A tensão entre eles crescia, e cada um parecia ciente de algo que Tiago ainda não sabia. "Fique fora disso, Clara!" Tiago gritou, tentando proteger a mulher que, de algum modo, já havia se tornado crucial em sua vida. Mas ela balançou a cabeça, determinada. "Você precisa entender. Eles estão aqui por mais do que um simples aviso." As palavras dela ressoaram nas paredes do salão, e ele percebeu que não eram somente palavras soltas. E então, um desfecho chocante. Clara, com um olhar que misturava coragem e tristeza, se virou para Tiago e revelou: "Tiago, eu sou a irmã que você nunca conheceu." O mundo de Tiago parou. As revelações fluíram como um rio transbordando. "Sua mãe me deu para adoção em troca de dinheiro. Carlos e Felipe sabem disso. Eles conhecem a sua história." As palavras dela explodiram na sua mente, formando estalos surdos. Tiago sentiu um nó na garganta. Ele não podia acreditar. "Não", disse ele, quase em estado de negação. "Você está dizendo que você é minha irmã?" O choque tomou conta de seu ser, misturando dor e confusão. Carlos, sorrindo de forma triunfal, completou: "E você achou que era apenas uma mendiga. Sua família lhe escondeu a verdade para manter sua imagem intacta. O que você construiu foi em cima de mentiras." As palavras dele eram lâminas afiadas, cortando através do que restava do mundo perfeito que Tiago imaginava ter. Mudanças profundíssimas começaram a desabrochar em sua mente. O que ele conhecia sobre seu passado, sobre sua família, tudo desmoronava ao seu redor. O salão, os rostos, as histórias, tudo se tornava uma rede de mentiras. E agora, a arma na mão do homem à frente não era uma simples ameaça, mas um símbolo do que estava em jogo. O segundo homem, apontando a arma, gritou: "O que você vai fazer agora, Tiago? Entregar sua irmã ou continuar a vida como se nada tivesse mudado?" O ambiente explodiu em pânico, mas nas profundezas do medo, Tiago sentiu uma chama acender dentro dele. Era hora de decidir. Mas e se a verdade causasse mais destruição do que um simples aviso? O que mais havia escondido lá atrás? A cada respiração, a situação se tornava mais intensa. E mesmo entre a desordem, uma nova conexão se formava entre Tiago e Clara. Ele estava na frente de uma escolha monumental. E no meio do caos, uma pergunta ecoava: até onde ele iria para salvar sua verdadeira família?
A tensão no ar era insuportável. Tiago olhou nos olhos de Clara, seu coração batendo descontrolado. Você é minha irmã? A incredulidade atingiu-o como um soco no estômago. Mas antes que pudesse processar a intensidade da revelação, o clima do salão mudou drasticamente. O homem armado, que até então parecia focado só no ato de intimidar, de repente olhou para Carlos e Felipe com um brilho diferente nos olhos. Vocês sabiam? Sabiam que ela estava aqui? A voz dele soou ameaçadora, revelando que a situação tinha camadas que Tiago nunca imaginou. Carlos hesitou, então soltou um riso nervoso. Era só uma questão de tempo até que ela aparecesse, ele rebateu, já se afastando vagarosamente. Como um cão que temeu um latido mais forte do que o seu. Mas não foi o que Carlos disse que deixou Tiago em estado de choque. Foi o que aconteceu a seguir. O homem armado, em um movimento rápido, girou a arma e, em vez de apontá-la para eles, atirou no teto. A bala ricocheteou, os estilhaços caindo como chuva sobre os cabelos bem penteados dos presentes. Um alvoroço desatou. Gritos ecoaram pelo salão, enquanto os convidados tentavam fugir, pisoteando uns aos outros. Tiago sentiu um nó na garganta. A adrenalina tomava conta de seu corpo. "O que está acontecendo?" ele gritou, embora soubesse que as respostas estivessem escassas naquele momento. O homem se virou, os olhos cheios de uma determinação sombria. "Ela é parte de algo muito maior, e agora vocês se envolveram." Ele apontou para Clara, que estava paralisada. Clara, por sua vez, parecia estar em uma batalha interna. "Tiago, eu não queria que você soubesse assim, mas isso não é só sobre nós." O pânico em sua voz foi palpável, mas as palavras trouxeram um entendimento novo. "Eu sou parte de uma linha de família que foi ameaçada. Há muito em jogo aqui." Os olhos de Tiago se abriram. As situações em que se meteu, os rivais, tudo começava a se encaixar em um padrão que antes era apenas uma colcha de retalhos. E enquanto pensava, algo ainda mais chocante aconteceu. Um som de sirene se aproximava, e com a urgência crescente do momento, o homem armado soltou uma risada disfarçada de desespero. "Vocês acham que é só isso? Esperem até ver o que mais está por vir." E sem mais entrelinhas, ele puxou um dispositivo de dentro do bolso. Uma bomba. O salão congelou. O tempo parecia desacelerar. Tiago não podia acreditar. Estava ali, em meio a uma revelação de família, e agora, uma ameaça de destruição. "Clara, não!" ele gritou, enquanto um mar de emoções atravessava a sua alma. Mas Clara estava um passo à frente, olhando para o homem como se o conhecesse. "Por que você está fazendo isso?" Suas palavras eram um fio de esperança em meio ao caos. Mas o homem só sorriu, como se a questão fosse irrelevante. Porque a verdade precisa vir à tona, e não tem como escapar dela agora. E então, num instante de pura adrenalina, Clara passou à frente de Tiago, encarando o homem. "Você não me conhece, mas não conseguirá me destruir. Temos mais juntos do que você imagina." Ele hesitou, os olhos dele falhando por um momento. Tiago sentiu o coração acelerar. O que mais Clara escondia? Quando a confusão parecia chegar ao auge, o homem virou-se e, em um movimento abrupto, desapareceu pela porta dos fundos, deixando para trás um rastro de caos. A sirene se aproximava, mas o conforto da segurança era longe demais. O que aquilo tudo significava? Enquanto Tiago olhava para Clara, cada fibra do seu ser queria respostas. Mas no meio de tudo isso, a pergunta queimava mais forte. O que realmente estava ameaçado? E quando a verdade finalmente fosse revelada, quem sairia vivo disso? O que aconteceria com a fragilidade da família que acabara de descobrir?
O tempo parecia parado, e a resposta pairava como uma sombra, prestes a desabar sobre eles. Tiago olhava para Clara, ainda em choque com a revelação. A ideia de ter uma irmã, alguém que ele nunca soubera que existia, rodopiava em sua mente como um furacão. O homem armado, antes tão ameaçador, agora parecia apenas um espectador. O salão estava envolto em um silêncio tenso, como se o mundo tivesse parada para ouvir. Mas então, tudo mudou novamente. O homem armou uma expressão de raiva. Ele olhou para Carlos e Felipe, que estavam mais preocupados em salvar suas próprias peles do que ver a verdade se desenrolar. Você não tem ideia do que está acontecendo aqui, Tiago. A verdade não é o que você pensa. O homem disparou, sua voz tremendo de raiva. E antes que qualquer um pudesse reagir, a porta dos fundos se abriu com um estrondo. Um grupo de homens entrou, todos com uniformes e distintivos. Era a polícia. Eles estavam em busca de um fugitivo, alguém familiar, que Tiago nunca imaginou que estivesse por perto. O homem com a arma virou-se e, num reflexo de desespero, apontou a arma para a nova ameaça. Vocês não entendem. Me soltem ou tudo vai para o ar. E clima no salão esquentou rapidamente. O oficial à frente gritou: Desça a arma agora. Você não precisa fazer isso. A tensão era palpável. Clara, que antes tinha coragem ao encarar o homem, agora olhava para Tiago com um medo misturado à determinação. Você precisa fazer algo, Tiago, ela disse, sua voz pequena, mas firme. Calma, eu posso resolver isso, respondeu Tiago, tentando encontrar coragem em meio ao desespero. Mas seu coração disparava. Ele olhou nos olhos da parte desconhecida de sua família e sentiu um aperto no peito. Enquanto todos aguardavam um movimento, o vestido de Clara balançava levemente, como se quisesse dizer que havia mais a ser revelado. No meio da gritaria e do caos, algo se quebrou. O homem armado, em uma fração de segundo, olhou por cima do ombro. Ti, você! Ele apontou um dedo trêmulo para uma mulher que estava entre a multidão. Uma figura que até então tinha passado despercebida. Uma mulher pálida, com cabelo escuro e um olhar perdido. Você não deveria estar aqui. Tiago, confuso, seguiu seu olhar. A mulher olhou para ele, e as feições começaram a se revelar. Era Sofia, a mulher que ele pensou estar morta durante um acidente há anos. O silêncio se tornou ensurdecedor. Clara olhou para Tiago, seus olhos arregalados. Ela é a sua. Antes que a frase fosse finalizada, a mulher disse com uma voz trêmula: Tiago, a verdade foi enterrada por muito tempo, e agora ela veio à tona. Clara não é só sua irmã. Ela é parte de um plano maior. A revelación desvió completamente el foco como un terremoto en medio a aquella balanza de emociones. O homem armado olhou para Sofía con odio visible. Debería ter ficado longe de eso. Agora todos aquí están en perigo. Tiago engullió en seco. A cada palabra, todo alrededor se parecía desmoronar. La conexión entre él, Clara y Sofía se tornaba cada vez más compleja. Él se sentía sufocado por segredos y mentiras. «O que você quer dizer com plano maior?» ele gritou, sua voz cortante no ar tenso. A intensidade crescia mais a cada segundo, e o caos do salão girava, como se o tempo tivesse colapsado. Todos estavam à beira de um catastrófico desfecho. E no meio de tudo, Tiago percebeu que o maior segredo de todos poderia não ser o que ele esperava. A verdade sobre sua família, sua vida, tudo o que ele achou que conhecia, estava prestes a se transformar novamente. O espírito do salão estava mudando,
E a verdadeira batalha ainda não tinha começado. O que mais estava escondido? Como essas peças se encaixariam no quebra-cabeça que se tornara sua vida? No coração do tumulto, um novo mistério pairava, e a única certeza que restava era a dúvida. O que viria a seguir? Tiago olhava para Clara, seu coração acelerado. Você é minha irmã? A incredulidade o atingiu como um soco. Mas antes que as palavras de Clara pudessem se firmar, o clima do salão mudou drástica e repentinamente. O homem armado, que já estava realizando sua ameaça, virou-se para Sofia, e uma tensão palpável envolveu o ambiente. A mulher, que parecia tão frágil, deu um passo à frente, os olhos cheios de determinação. Você não devia estar aqui, ela gritou para o homem, seu tom passando de surpresa para uma urgência feroz. Eu disse para você ficar longe. Tiago ficou em choque. O que estava acontecia era como se um furo na confiança se abrisse. Sofia e aquele homem, ligados de alguma forma. O que mais ele não sabia? A expressão de horror tomou conta de Clara, agora olhando para Sofia como se visse um fantasma. E o salão inteiro estava paralisado com a revelação. O homem armado girou a arma, sua raiva agora claramente direcionada a Sofia. Eu não posso deixar você fazer isso. Ele hesitou, fogo em seus olhos, e então, num ato de desespero, imediatamente disparou. O eco da bala ressoou como uma explosão, e tudo se despedaçou em segundos, causando um grito coletivo de horror. Tiago, como em câmera lenta, viu Sofia ser atingida. O tempo parecia parar enquanto ela se curvava, uma expressão de choque em seu rosto, e então caiu ao chão. O pânico invadiu o salão. Clara gritou enquanto as pessoas começaram a correr em direções aleatórias, os rostos refletindo pura ansiedade, desespero e choque. Não! Gritou Tiago, correndo em direção a Sofia, seu coração disparando. Ele precisava chegar até ela. Clara estava ao seu lado, seu olhar transbordando de medo. Fique perto de mim, ela implorou, mas sua voz mal conseguia cortar a confusão ao redor. Sofia estava deitada, respirações pesadas e entrecortadas. Tiago se ajoelhou, a visão dela ficando embaçada. Mãe, não, não, não! Sua voz tremia ao chamar, o coração despedaçado. Ele nunca imaginou que essa verdade sobre Clara, sobre sua verdadeira família, acabaria em um momento tão trágico. No meio do tumulto, o homem armado olhava em volta, pânico escrito em seu rosto. Eu só queria a verdade. Vocês não entendem. Ele estava mais desesperado do que ameaçador. Clara, com uma bravura inesperada, começou a se mover em direção a ele. Pare! O que você está fazendo? Sua voz soava cortante. Mas antes que a situação pudesse se desenrolar, outro estrondo cortou o ar. A porta do fundo do salão se abriu novamente, e uma nova figura entrou, desta vez com um uniforme. Não com uma arma, mas com um distintivo da polícia. Desça essa arma! A comando foi firme e claro, e o homem hesitou. A comando foi firme e claro. A comando foi firme e claro. O medo sufocando o ar. O que estava acontecendo? Tiago olhava para Clara, e o que antes parecia ser uma busca por respostas, agora se tornava um caos sem fim. O homem, atordoado, soltou a arma. Mas no chão, Sofia sofria, seu olhar vazio. Um misto de dor e confusão dominava Tiago. E então aconteceu. Antes que qualquer um pudesse reagir, o homem recuperou a coragem e olhou para Clara com um ar de desespero. Eles nunca deveriam ter deixado você entrar. Essas palavras atingiram Tiago como um soco. O que isso significava? Clara congelou,
e um sorriso triste se espalhou pelo rosto dela. Você é mais importante do que imagina. Mas essa frase pairou no ar como um prenúncio. O homem encarou Clara, sua expressão mudando para algo entre compaixão e raiva, antes de tudo desmoronar mais uma vez, criando um burburinho entre aqueles que permaneceram. A verdade estava lá. Uma verdade sombria e devastadora. Em meio ao grito da sirene se aproximando, o ar estava pesado com segredos não revelados, promessas quebradas e revelações que mudariam tudo. O que mais havia na história deles que poderia completamente reescrever não apenas seu passado, mas seu futuro? E enquanto Sofia continuava a jazer no chão, cada segundo parecia um eterno, deixando todos em suspense. Tiago sentia seu mundo desmoronar, e o que restava era um só pensamento. A verdade chegava a um preço alto, e agora ele precisava decidir até onde iria para proteger sua família. Tiago olhava para Clara, os olhos dela cheios de uma mistura de pavor e determinação. O caos ao redor diminuía. Cada segundo parecia uma eternidade. Sofia estava no chão. Os gritos de pânico ecoavam enquanto pessoas tentavam fugir. O homem armado lutava contra a polícia, mas essa tensão estava longe de terminar. O que havia acontecido aqui? A verdade estava cada vez mais próxima de ser revelada. Mas a dúvida pairava no ar, como uma sombra. Então um barulho cortou a cena. Era um móvel se arrastando, pesada e estrondosamente. Um dos convidados, em meio ao desespero, estava se movendo, tentando encontrar uma saída. E foi nesse momento que o estranho homem armado, confuso, finalmente fez um movimento inesperado. Ele girou rapidamente em direção a Clara. Os olhos dele agora cheios de uma raiva e um desespero desmedido. O que você sabe sobre o repasse? O que você fez? Ele não estava mais apenas lançando ameaças. Agora ele estava buscando respostas. O que você está dizendo? Clara gritou, mas Tiago não conseguia mais acompanhar. Sua mente estava se debatendo em um mar de informações. A revelação de que Clara era sua irmã ainda ecoando em sua cabeça. E agora esse homem, o que ele queria de Clara? Ele se lembrou de algo. Uma conversa que teve anos atrás com sua mãe. Antes de tudo isso, a verdade é o que destrói. O que você não sabe pode te salvar. As palavras dela vinham à tona, agora incrivelmente relevantes. Mas o pensamento se despedaçou no instante em que o homem apontou a arma novamente. Você não sabe que pode estar em perigo? Você precisa saber quem realmente está por trás disso. Os olhos dele brilhavam com uma fúria desesperada. Você não consegue ver que está se metendo em algo muito maior? Os outros começaram a murmurar, a tensão crescente. O que está acontecendo? Alguém sussurrou. E outras vozes se uniram em especulações. O clima era de um desastre prestes a acontecer. Então a transformação. Antes que Tiago pudesse processar, o homem puxou um celular do bolso e o levantou, como se estivesse emitindo uma mensagem. E então, em um ato devastador, pressionou um botão. A cena dobrou em silêncio. Clara chorou em um misto de raiva e medo. Não! O que você fez? O barulho imediatamente se transformou em um tremor intenso e irreprimível. O chão vibrou sob os pés de Tiago enquanto um estrondo retumbava à distância. Eles vêm! Eles já estão aqui! O homem gritou e os olhares se tornaram assustados. O verdadeiro horror estava prestes a se revelar. O que era aquele barulho? As paredes tremiam. A atmosfera ficou elétrica. Tiago não tinha mais controle.
O salão começou a se desmoronar ao seu redor enquanto ele olhava para Sofia, agora um pouco mais pálida. Mãe, segure firme, ele implorou, mas a adrenalina percorria seu corpo, deixando tudo turvo. O homem armado desapareceu rapidamente, quase como um fantasma em uma noite de tempestade. Vocês não entendem. Eles não vão parar agora, ele gritou, suas palavras soando cada vez mais distantes. O que ele estava mesmo fazendo? E que tipo de perigo se aproximava com aquele som ensurdecedor? Naquela fração de tempo, quando tudo começava a desmoronar, o aspecto de Clara mudou novamente. Ao invés de medo, havia raiva incendiada. Eles não me levarão de volta. Ela se levantou, fazendo um gesto poderoso. Tiago nunca havia visto Clara assim antes. O que mais ele não sabia sobre ela? A verdade que pensava ter encontrado era agora um quebra-cabeça ainda mais complicado. Enquanto o pânico tomava conta do salão, a verdadeira natureza dos segredos se erguia das cinzas e se transformava em uma tempestade. A sirene da polícia ainda ecoava, mas agora tudo parecia insignificante diante das novas revelações e da catástrofe iminente. O que mais estava escondido na história que parecia simples? E a conexão entre eles se transformaria em ruína ou em uma força que os uniria? Um novo capítulo se desenhava, e as consequências seriam devastadoras. O salão estava em desordem. O eco da bala ainda ressoava nos ouvidos de Tiago, enquanto ele se agachava ao lado de Sofia. O coração apunhalado pela incapacidade de mudar o que estava acontecendo. Clara, ao seu lado, tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. O misto de silêncio era cortante, apenas interrompido pela sirene se aproximando. Mas então, tudo aconteceu. O homem armado, em um momento de pura tensão, mudou seu comportamento. Ele interrompeu a discussão. Vocês realmente não sabem. Suas palavras saíram em um sussurro tremido, quase como se ele não conseguisse acreditar na própria realidade. Tiago olhou para ele, tentando entender. O que ele estava tentando dizer? O homem continuou, agora nervoso. Isso não é sobre vocês. É sobre um acordo. E Clara, você é mais importante do que imagina. O quê? O olhar de Clara se intensificou, os olhos fixos nele, enquanto a verdade parecia se desdobrar em um turbilhão. O homem apontou para Clara com um dedo trêmulo. Você era a chave o tempo todo. A única com o poder de mudar tudo. O salão parecia girar. Tiago sentiu o chão balançar sob os pés. Do que você está falando? Ele exigiu, sem se importar que sua voz subisse num grito. Clara, mais pálida do que nunca, encarou o homem. Do que você conhece sobre mim? Você não só é irmã do Tiago. O homem lançou um último olhar para Sofia no chão. O sangue dela manchava o chão perfeitamente listrado, uma mancha de tristeza em meio ao glamour. Você é herdeira de algo maior. Um legado que a sua família enterrava para proteger você. Tiago sentiu como se o mundo tivesse desmoronado mais uma vez. O que ouvia a seguir poderia mudar tudo. A verdade sobre seu pai. O homem continuou, o desespero em sua voz misturando-se à urgência. Ele era um homem poderoso, um empresário e um agente duplo. Seu império se baseia em segredos obscuros e alianças perigosas. A mente de Tiago girava. Ele estava preso em um pesadelo. Seu passado, sua vida, tudo sendo revelado como uma farsa. Clara também parecia absorver a magnitude da revelação. Mas então, antes que alguém pudesse processar as informações, o homem apontou para a porta.
O pânico tomou conta dele. Eles estão vindo. Você só tem um tempo limitado. Um alvoroço irrompeu entre os presentes, e as sirenes estavam muito mais perto agora. Clara, em um ato impulsivo, pegou uma das cadeiras do salão, levantando-a e gritando: "Se eles estão vindo atrás de mim, eu não posso ficar aqui. Não mais." A determinação em sua voz surpreendeu Tiago. Era como se todo o medo tivesse se transformado em coragem. "Você não precisa fazer isso." Tiago tentou alcançá-la, mas ela lhe lançou um olhar firme. "Eu tenho que descobrir a verdade. Se eles estão atrás de mim, então eu preciso confrontá-los." O sangue pulsava em suas veias, o lar de um conflito interno explodindo entre proteger a irmã e entender o que estava acontecendo. Então, a porta se abriu abruptamente. Em meio a tudo, uma nova figura entrou. Envolta em um manto escuro. Era um rosto que Tiago nunca esperaria ver. "Clara!" A mulher gritou, olhando diretamente para ela. "Você precisa ir agora. A vida de todos aqui está em perigo." O tempo parou. Tiago ofegava, as peças se juntando em seu cérebro. "Quem é você?" ele questionou, mas a mulher ignorou. O foco era Clara. "Nós não temos mais tempo." Em um ato de desespero, Clara se virou para Tiago. "Eu não posso deixar que isso acabe assim. Se o legado é meu, eu vou lutar." E, com isso, ela avançou em direção à mulher, que parecia ter todas as respostas que Tiago não tinha. A verdade, o legado, as alianças obscuras. Cada gota de informação girava em sua mente como uma tempestade. E no fundo de tudo, o que havia sido construído em torno dele desmoronava, revelando que talvez nada fosse o que parecia. O que mais ele não sabia? E mais importante, o que Clara estava disposta a perder para descobrir onde sua história realmente começava. E lá, rodeados por gritos e pânico, com Sofia no chão e o futuro incerto à frente, Tiago percebeu que a batalha estava apenas começando, e as respostas estavam mais distantes do que ele imaginava. O salão estava em desordem. O eco da bala ainda ressoava nos ouvidos de Tiago, enquanto ele se agachava ao lado de Sofia, seu coração apunhalado pela incapacidade de mudar o que estava acontecendo. Clara, ao seu lado, tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. O homem armado, em um momento de pura tensão, mudou seu comportamento. Ele interrompeu a discussão. "Vocês realmente não sabem?" Suas palavras saíram em um sussurro tremido, quase como se ele não conseguisse acreditar na própria realidade. Tiago olhou para ele, tentando entender o que ele estava tentando dizer. O homem continuou, agora nervoso. "Isso não é sobre vocês. É sobre um acordo. E Clara, você é mais importante do que imagina." "O quê?" Um olhar de Clara se intensificou, os olhos fixos nele, enquanto a verdade parecia se desdobrar em um turbilhão. O homem apontou para Clara com um dedo trêmulo. "Você era a chave o tempo todo. A única com o poder de mudar tudo." O salão parecia girar. Tiago sentiu o chão balançar sob os pés. "Do que você está falando?" ele exigiu, sem se importar que sua voz subisse num grito. Clara, mais pálida do que nunca, encarou o homem. "Do que você conhece sobre mim?" "Você não só é irmã do Tiago." O homem lançou um último olhar para Sofia no chão. O sangue dela manchava o chão perfeitamente lustrado. Uma mancha de tristeza em meio ao glamour. "Você é a herdeira de algo maior. Um legado que sua família enterrava para proteger você." Tiago sentiu como se o mundo tivesse desmoronado mais uma vez. O que ele ouviria a seguir poderia mudar tudo.
A verdade sobre seu pai, o homem continuou, o desespero em sua voz misturando-se à urgência. Ele era um homem poderoso, um empresário e um agente duplo. Seu império se baseia em segredos obscuros e alianças perigosas. A mente de Tiago girava. Ele estava preso em um pesadelo. Seu passado, sua vida, tudo sendo revelado como uma farsa. Clara também parecia absorver a magnitude da revelação. Mas então, antes que alguém pudesse processar as informações, o homem apontou para a porta. O pânico tomou conta dele. Eles estão vindo. Você só tem um tempo limitado. Um alvoroço irrompeu entre os presentes, e as sirenes estavam muito mais perto agora. Clara, em um ato impulsivo, pegou uma das cadeiras do salão, levantando-a e gritando: "Se eles estão atrás de mim, eu não posso ficar aqui. Não mais." A determinação em sua voz surpreendeu Tiago. Era como se todo o medo tivesse se transformado em coragem. "Você não precisa fazer isso." Tiago tentou alcançá-la, mas ela lhe lançou um olhar firme. "Eu tenho que descobrir a verdade. Se eles estão atrás de mim, então eu preciso confrontá-los." O sangue pulsava em suas veias, o lar de um conflito interno explodindo entre proteger a irmã e entender o que estava acontecendo. Então, a porta se abriu abruptamente. Em meio a tudo, uma nova figura entrou, envolta em um manto escuro. Era um rosto que Tiago nunca esperaria ver. "Clara!" a mulher gritou, olhando diretamente para ela. "Você precisa ir agora. A vida de todos aqui está em perigo." O tempo parou. Tiago ofegava, as peças se juntando em seu cérebro. "Quem é você?" ele questionou, mas a mulher ignorou. O foco era Clara. "Nós não temos mais tempo." Em um ato de desespero, Clara se virou para Tiago. "Eu não posso deixar que isso acabe assim. Se o legado é meu, eu vou lutar." E com isso, ela avançou em direção à mulher, que parecia ter todas as respostas que Tiago não tinha. A verdade, o legado, as alianças obscuras. Cada gota de informação girava em sua mente como uma tempestade. E no fundo de tudo, o que havia sido construído em torno dele desmoronava, revelando que talvez nada fosse o que parecia. O que mais ele não sabia? E mais importante, o que Clara estava disposta a perder para descobrir onde sua história realmente começava. Aquela mulher misteriosa olhou para Tiago e murmurou: "Você nunca soube quem realmente era sua mãe." Seus olhos estavam cheios de um conhecimento profundo e obscuro. O ar cortou como uma faca. Sofia. A vida dela não foi um acidente. Ela fez escolhas. Escolhas que mudaram tudo. Tiago sentiu um tremor na base do seu ser. "O que você quer dizer?" A verdade latente começava a se revelar, e a dor da descoberta se transformava em um peso esmagador. Ela fez um acordo com pessoas perigosas, um pacto que envolvia a família inteira. E agora eles estão aqui para cobrar. A mulher continuou, enquanto o ruído das sirenes se tornava ensurdecedor. "Você precisa decidir, lutar ou correr." A tensão era palpável. O salão continuava a tremer em meio a gritos e labaredas de pânico, e as palavras da mulher se tornavam como aço em seu coração. Enquanto Clara parecia se preparar para a luta, Tiago sentiu que estava em uma encruzilhada. A escolha que teria que fazer definiria não só o destino de sua nova família, mas o seu próprio. Ele olhou para a mulher, depois para Clara, confuso. O que exatamente estava em jogo? E no fundo de tudo,
a pergunta mais aterrorizante surgiu. Quem realmente era Sofia? A resposta poderia mudar tudo, e a única certeza que tinha era que a verdade estava aguardando, prestes a explodir em suas vidas. Tiago sentia o coração disparado, e a cena à sua frente parecia desmoronar. Clara tinha avançado para a mulher desconhecida, uma força de determinação emanando dela. "Quem é você?" ela exigiu, o medo dando lugar à bravura. O homem armado estava em um estado de pânico, tentando entender o que estava acontecendo. As sirenes da polícia ressoavam lá fora, uma sonora lembrança de que o tempo estava se esgotando. "Você precisa ir, Clara." A mulher se adiantou, o olhar dela escapando entre os presentes. "A vida de todos aqui está em perigo, e você não pode se deixar levar por isso." As palavras dela eram um grito de advertência. Uma verdadeira tempestade estava prestes a desabar sobre eles. Tiago respirou fundo, cercado pelas incertezas. Ouvia as vozes em volta, murmúrios, questionamentos, pessoas em choque. E ali, naquele calor da confusão, algo se acendeu dentro dele. "A verdade é tudo o que temos de mais forte," ele gritou, ele mesmo não acreditando nas próprias palavras, mas entendendo que era um ponto de virada. O conflito interno entre proteger a família recém-descoberta e desmascarar os segredos a mantinha ali. "É isso que você quer? A verdade?" O homem armou um meio sorriso, desconfiado, mas seus olhos mostravam uma batalha interna. O clima mudou. Os murmúrios diminuíram, todos esperando por um desfecho. E no meio disso, Clara tomou a frente, olhando diretamente para o homem. "Diga o que você sabe. Eu quero saber." A determinação dela ressoou como um eco que atravessava o salão. O homem hesitou, os olhos cheios de dúvidas e medos. "Sofia, ela fez um pacto que aprendeu a forças que você não pode imaginar." As palavras atravessavam o ambiente como uma lâmina. Tiago sentiu um nó na garganta. Ele não podia acreditar que sua vida estava envolvida em algo tão profundo e obscuro. "Você precisa decidir, ficar aqui ou enfrentar o que vem." "Não temos tempo." A mulher não podia mais esperar. A tensão estava no ar. Todos olhavam com nervosismo e Tiago sabia que cada segundo contava. "Vamos, eu tenho o controle dessa situação," ele disse encarando o homem. "Mas precisamos ir juntos. Quem está do meu lado?" Ele se virou para Clara, que apertava as mãos, os olhos brilhando, de uma mistura de medo e coragem. "Eu estou aqui, Tiago." E assim, uma corrente de expectativa tomou conta. O homem, percebendo que a pressão estava sobre ele, baixou a arma. "Apenas saibam que a verdade pode custar caro." Mas a determinação que surgia entre eles era maior que os medos. A urgência os unia. Nesse instante, o verdadeiro perigo entrou no salão. Eram os homens que tinham assombrado a vida de Clara, aqueles que estavam atrás dela, e agora a realidade se despedaçava em 1000 pedaços. A adrenalina tomava conta, e Tiago sabia que a batalha real havia começado. "Protejam-se!" ele gritou, enquanto uma onda de pânico estourava ao redor deles. Todos correram, buscando refúgio, mas ele não conseguia afastar o olhar de Clara. A saudade por tudo que ainda estava por vir queimava na pele dele. O que mais o destino tinha reservado para eles? E antes que a cena se apagasse, Clara olhou nos olhos de Tiago. E ali, entre gritos e caos, havia uma faísca de algo maior. "Vamos descobrir juntos." Uma nova esperança brotou entre os dois. Todos estavam prestes a descobrir o que realmente significava aquele legado. E se você quer acompanhar as próximas revelações
dessa intrigante jornada, precisa se inscrever agora no canal. Não perca as histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora, para ajudar o algoritmo a alcançar mais pessoas que precisam conhecer essa trama emocionante. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e expectativas sobre o que virá a seguir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esse desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.